Bom, professores Guilherme e Diogo, então eu e o Rodrigo vamos apresentar aí a revisão sobre a norma brasileira BNT NBR 15826, que se trata sobre métodos de ensaio para compressores para refrigeração. Esse é o sumário do nosso trabalho, basicamente contém 4 tópicos, e o primeiro dele é a revisão da norma em si. A gente dá uma sucinta explicação sobre o método da determinação da capacidade de refrigeração e eficiência volumétrica, que nada mais é do que o produto entre a vazão máxima do fluido refrigerante com a variação de entalpia específica. As fórmulas tanto da refrigeração quanto da eficiência volumétrica podem ser vistas no slide. Bom, em relação aos ensaios, 2 métodos diferentes devem ser utilizados para os ensaios X e Y, que devem ser conduzidos de forma simultânea. Se os equipamentos de medição forem constantemente utilizados e constantemente calibrados, o segundo ensaio não será necessário. E os ensaios devem ser de tipos diferentes, de forma a se obter resultados independentes. Os valores de estimativa de erro para ambos os ensaios, eles estão descritos no anexo C da norma. Em relação à medição com 2 equipamentos, os resultados dos ensaios serão aceitos se a correlação entre seus resultados for de aproximadamente 4%, mais ou menos 4%, conforme o anexo C da norma. E a capacidade de refrigeração, bem como a eficiência volumétrica, serão dadas pelas médias dos ensaios, pelos resultados das médias dos ensaios. Em relação à estimativa total do erro, estimativa de erro total, ele é retirado a partir dos valores estimados dos erros de cada ensaio, conforme a fórmula abaixo. Então, a duração do ensaio, lembrando que ele deve permanecer em regime permanente. Em relação à duração do ensaio, então, os ajustes devem ser realizados a fim de se obter medições que estejam dentro dos limites permitidos de variação. As leituras devem ser tomadas em intervalos de tempos iguais, só sendo que não pode ultrapassar 1 minuto para cada 15 minutos. Também está de acordo com o anexo A da norma. E o valor da grandeza é a média aritmética das sucessivas leituras para cada uma destas. Como condições básicas do ensaio, a gente enumerou tanto a pressão absoluta quanto a temperatura e a velocidade de rotação do compressor, né? Devem ser seguidas essas regras. E durante a realização do ensaio, as leituras de pressão, de temperatura e velocidade devem respeitar o desvio apresentado na norma. E para compressores herméticos, a tensão e a frequência também devem respeitar os valores na placa de identificação do produto. Bom, em relação às generalidades dos ensaios, todos os ensaios eles devem abranger 2 métodos diferentes, conforme mencionado anteriormente. São 9 os tipos de métodos de ensaios que podem ser utilizados, conforme podemos ver a seguir no tópico 2.2, na descrição dos métodos. Os senhores podem pausar o vídeo para observar melhor a descrição de cada método. Em relação à escolha dos métodos, qualquer método pode ser utilizado para o ensaio X. Qualquer método também poderá ser utilizado para o ensaio Y, com as seguintes exceções. O método utilizado para o ensaio X, ou seja, os ensaios devem utilizar métodos diferentes, e método medindo a mesma grandeza que o ensaio X. Ou seja, ensaios que medem a mesma grandeza devem ter métodos diferentes. Bom, em relação aos equipamentos necessários para cada método, a gente fez uma lista de todos os equipamentos possíveis, né? São todos os equipamentos dentro da norma, e dentro do parênteses são os métodos que utilizam cada um destes equipamentos. Em relação aos instrumentos de medição, se não me engano, são 9 tipos de instrumentos. Eu vou falar um pouquinho sobre os medidores de temperatura. Dentre estes, eles podem ser um ou mais dos seguintes itens, ou termômetro de mercúrio, em que o escoamento de gás não pode ser significativamente afetado pelo posto do termômetro. Os termopares, ou sensores termorresistivos. O desvio padrão para esses está contido na norma. Também podemos ter medidores de pressão,
um ou mais desses, sendo coluna de mercúrio, manômetros de Bourdon, manômetros de diafragma ou de Foley ou transdutores de pressão. Os desvios, eles não podem ser maior ou menor que 1%. E grandezas elétricas, elas devem ser feitas utilizando equipamentos indicadores ou integradores, também com uma indicação de incerteza de medição de mais ou menos 1%. Medidores de vazão de fluido frigorífico ou fluido refrigerante. Estes pode utilizar um ou dois ou mais desses instrumentos, sendo medidores de quantidade de fluido frigorífico líquido, com medição de volume ou massa, ou medidor de vazão de fluido frigorífico líquido, ou medidor de vazão de fluido frigorífico no estado de vapor. O desvio padrão também consta na norma para cada um destes. Bom, temos também medidores de vazão da água de resfriamento. Podemos ter medidores de quantidade de líquido, com medição de volume ou massa, ou medidores de vazão de líquido. O desvio padrão para essas medições, elas estão descritas na norma também. Também temos medidores da rotação, que podem ser contador de rotações, tacômetro, entroboscópio ou oscilógrafo. Seu desvio padrão também consta na norma, mais ou menos 0,75%. Também temos medidores de tempo, que devem ter um desvio padrão de mais ou menos 0,1%, exceto para a duração total do ensaio. Também temos medidores de massa e medidores de torque. Seus desvios padrões também constam na norma. Bom, em relação às medições realizadas por método, cada método ele mede grandezas específicas, grandezas diferentes. E essas grandezas elas estão descritas ao final de cada método na norma, nas informações adicionais. Nos próximos slides podemos ver as grandezas que são medidas em cada um dos métodos. Os senhores podem pausar o vídeo para observar melhor. Bom, aqui começamos a análise da nossa bancada experimental. Inicialmente, o que é uma bancada experimental? É uma bancada que implementa de forma física meios para determinar a capacidade de refrigeração e a potência consumida. Em ambos os métodos deve-se utilizar um fluido refrigerante e um óleo de funcionamento, conforme o projeto. Tudo isso está especificado na norma também, 15826. Então, para definirmos a nossa bancada, a gente buscou dentro da literatura alguma aplicação prática dessa norma, né? E a gente encontrou dentro de uma tese que, devido aos tempos e custos envolvidos quando se quer produzir um lote de compressores, a gente viu que a capacidade de refrigeração é avaliada através de uma amostra muito pequena. Isso foi estabelecido e observado pelo Rodrigo Coral na sua tese de doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele propôs que utilizasse uma correlação existente entre a capacidade de refrigeração e a capacidade do compressor em elevar a pressão de ar no volume fixo. Então, basicamente, ele desenvolveu um método que permitisse estimar a capacidade de refrigeração de compressores herméticos em um tempo extremamente reduzido, né, curto, de modo que pudesse ser aplicado no chão de fábrica, né, e pudesse ser controlado pelo controle de qualidade da fábrica. Então, para determinar a refrigeração dos compressores no estudo de caso dessa tese, o Rodrigo utilizou então o método A, que é baseado em calorímetro, e o método D1, que é baseado na medição de fluxo de massa. Bom, a seguir estão os métodos utilizados pelo Rodrigo. Suas descrições detalhadas estão nos próximos slides. O método A é referente ao calorímetro do fluido secundário. Os senhores podem pausar o vídeo para observar a descrição detalhada. Aqui está o nosso diagrama do método A. E aqui a descrição detalhada do método D1, que é referente à medição do fluxo de massa de vapor de refrigerante. Aqui é o nosso diagrama. E aqui está a nossa bancada experimental, nosso diagrama esquemático. Em vermelho podemos ver o circuito de alta pressão e em azul o circuito de baixa pressão. E esse é o nosso trabalho, senhores. Muito obrigado. Bom, obrigado, professores Diogo e Guilherme. Agradecemos aí pela oportunidade e pelo semestre. Tchau, tchau.